514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Eu gostaria de convidar também os internautas que estão nos prestigiando a interagir conosco, né, fazendo pergunta, pode acrescentar, fazer um comentário, né, participar do estudo com a gente. Afinal de contas, a gente aprende uns com os outros, né? E a gente não tem nenhum doutor na realidade, a gente tem um pouco de experiência a mais, né? Que a gente até pela idade, né, Djalma? Né, Mirim? Até pela idade a gente tem um pouco de experiência a mais, mas ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa de presente e nem tão pobre que não possa dar alguma coisa. Então, às vezes uma palavra desperta a gente para um entendimento maior. Então, a pergunta 514, né? Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? E a resposta dos espíritos é a seguinte: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Então, para abrir o nosso comentário, eu convido o nosso companheiro Argimiro para fazer o avant-première, né, do comentário inicial. Bom, a resposta aqui, ela não deixa muito clara para quem não estuda a doutrina, né? Não vai entender. Mas se você voltar às questões anteriores, você vai perceber que espíritos simpáticos ou protetores diferenciam um pouco, como ele diz aqui, há muitas gradações na proteção e na simpatia. Então, o espírito protetor geralmente é um espírito que está um nível mais acima do que nós. Ele tem uma, digamos assim, uma gradação maior do que nós. Uma preparação maior, né, Argimiro? E um espírito simpático pode ser um espírito amigo de qualquer outro momento, de qualquer hora que nós vivenciamos aí em outros instantes. E, como ele disse aqui, o espírito familiar é aquilo que é da casa, do dia a dia, da convivência daquele meio que me é comum. Então, a diferença só é essa, porque, na verdade, todos eles, quando se propõem a nos ajudar, eles querem o nosso bem. Lembrando que o espírito protetor está em missão, diferente um pouco dos demais, somente nesse sentido. Eu entendi assim. Djalma quer acrescentar mais alguma coisa? Ele aqui faz um Kardec mais embaixo, como a Gemiro está dizendo, ele faz uma diferença. O espírito protetor ou anjo da guarda é aquele que tem por missão tomar conta de nós. Todo mundo tem seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que é uma ordem de espírito mais elevada do que a do protegido. Atrás nós temos isso, né? Ele tem uma maturidade espiritual muito aguçada, muito maior do que a nossa, os protegidos. O espírito familiar, como foi dito, é aquele que está ligado à família, né? Que se agregou à família, está um familiar, está ali, e os que frequentam a casa. Os espíritos simpáticos, eles se aproximam por afinidades, como foi dito aqui, né? Afinidades, por um vínculo de simpatia, de interação entre o espírito simpático se afeiçoou a nós. Mas esse espírito ele pode ser bom ou não. A simpatia que ele sente por nós é uma coisa, mas a sua elevação pode ser elevada, igual à nossa ou inferior à nossa. Ele é um vínculo de simpatia que ele sente por nós, né? Independente da sua evolução ou da orientação que pode proceder dele. Então, tem o espírito protetor, o espírito familiar e o espírito simpático, né? Faz essa diferença aqui, eu entendo assim. Está muito bem explicado, não tem muito o que acrescentar, não, né? Eu falar vai ser a mesma coisa que falou a Admir e a mesma coisa que falou de Djalma, né? Eu só colocaria só uma observação aí nesse tudo, quando você falou lei das afinidades, que a gente sabe que o universo, Deus rege o universo através de suas leis, né? E essa lei de afinidade, ela é tão importante na nossa vida que a gente nem se apercebe, porque a maioria das vezes, até às vezes a gente tem que estar doente, às vezes. Ainda ontem eu tive a oportunidade de explicar para uma mulher o seguinte: olha, a gente atrai para junto de a gente
espíritos que têm a mesma similitude de pensamento, de atitude, de atos, que se comporta como a gente. Então, por exemplo, eu gosto, vamos supor assim, eu gosto de música rock. Aí eu vou atrair para junto de mim espíritos que gostam de música rock. Só que os espíritos, por exemplo, a sua saúde, quando eles estavam no corpo, eles não têm a mesma saúde igual a minha. Eu tenho um problema de coluna, vamos dizer, mas um espírito que gosta de rock, como eu, pode ter um problema cardíaco. Um outro pode ter um problema pulmonar. Um outro pode ter um problema de fígado. Então, diz algumas seitas, inclusive uma muito conhecida por nós, que se chama Seishonoye, que quando o espírito se aproxima da gente, a gente começa a sentir os sintomas da doença do espírito, né? Depende muito da ligadura dele conosco. E muitas vezes, né, a ação espiritual, a doutrinação dos irmãos espirituais, afasta aquela entidade e a pessoa tem a melhora, porque todos nós já ouvimos falar de pessoas que vão para médico, né? Faz exame, faz isso, faz aquilo, né, Gimeiro? E os aparelhos não detectam nada, e a pessoa tem uns sintomas. Então, quando vai para uma doutrinação espiritual, o espírito se afasta e a pessoa deixa de ter aquele sintoma. É por isso que é importante, né, a gente se ater muito na observação dessa lei das afinidades, a despeito que no ditado popular de me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és, mas, né, o palavreado é diferente. Me diz o que tu pensas, que eu digo quem tu és. Então, a gente atrai para junto da gente. Então, é por isso que eu sempre digo que nós somos protagonistas da nossa vida, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos.